Vocês vão rir dele. Foi isso que alguém cochichou atrás de mim no exato momento em que o homem colocou o pé no palco. Eu ouvi. Claro que ouvi. E o pior, não foi dito em tom de maldade escancarada. Foi dito em tom de certeza. Ele estava ali, parado, tremendo tanto que o microfone batia de leve nos dentes. Não era nervosismo comum, era frio antigo, daquele que entra no osso e não sai mais. O casaco fino não enganava ninguém. O corpo curvado denunciava noites dormidas sentado. E os olhos estavam preparados para o ataque, porque quem vive invisível aprende a prever o golpe. A plateia ainda se ajeitava nas cadeiras quando as primeiras risadas escaparam. Curtas, disfarçadas, cruéis o suficiente para machucar, covardes o bastante para fingir que não existiram. Um jurado inclinou a cabeça, avaliando como quem escolhe fruta. Outro apoiou o dedo no botão, relaxado demais. E eu, parado na lateral do palco, tive uma sensação horrível atravessando o peito. Não era uma audição. Era um abate público. Ele respirou fundo. E naquele segundo, eu pensei que a história acabava ali, antes de começar. Porque o mundo costuma acabar histórias assim rápido. Só que então, ele abriu a boca. E a primeira nota não saiu bonita. Saiu real. Saiu como um pedido que ficou anos preso na garganta. Saiu como alguém que não tem mais nada a perder. O estúdio inteiro congelou. As risadas morreram no meio do caminho. Os jurados endireitaram o corpo sem perceber. E uma mulher na terceira fileira começou a chorar alto demais para disfarçar. Aquele choro que vem antes da gente entender por quê. Eu vi tudo isso acontecer, sabendo que essa não era a história que o programa queria contar. Porque o que ninguém ali sabia, ainda, é que minutos antes, naquele corredor estreito atrás do palco, esse mesmo homem tinha sido parado pela segurança. E eu tinha ouvido uma frase que não foi dita para a câmera. Uma frase que explicava por que ele estava ali e por que ele não deveria vencer. Se eu te contar agora, você não vai sentir o peso. Então eu vou te puxar para trás comigo, passo por passo, até aquele corredor. Mas antes, faz duas coisas, porque essa história não pode morrer aqui. Se inscreve no canal, porque o que eu vou te mostrar não aparece em reportagem nem em corte bonito. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que certas pessoas merecem ser vistas. Agora vem, porque o que aconteceu naquele palco foi só o começo. E o pior, ainda não tinha acontecido. Antes do programa começar, eu estava com meu crachá pendurado, câmera no peito, andando por um corredor que cheirava a perfume caro e café fresco. Sabe aquele cheiro que parece dizer sem palavras: aqui dentro ninguém passa fome, aqui dentro ninguém sente frio. Agora me responde, você já entrou num lugar assim e sentiu que o mundo lá fora nem existia? Eu estava indo tranquilo, até que eu vi a cena. 2 seguranças na entrada de uma porta, braços cruzados, postura de muro. E na frente deles, um homem parado, não avançando, não invadindo, não gritando, só tentando explicar alguma coisa com as mãos, como quem pede licença até para respirar. Era ele, o morador de rua. E eu sei que você está imaginando a cena normal. Alguém sendo barrado porque não tem roupa adequada, porque não combina, porque não pertence. Só que o que me pegou não foi o visual dele, foi outra coisa. Tem um detalhe que ninguém percebeu naquele instante. Ninguém. E eu só percebi porque eu vivo disso. Eu observo gente. Eu reparo em microexpressão, em dedo tremendo, em olhar que foge e volta, em vergonha que tenta se esconder. Ele não estava pedindo esmola. Ele não estava implorando. Ele estava pedindo permissão. E isso é muito pior, né? Porque pedir dinheiro dói, mas pedir permissão para existir dói mais. Você consegue sentir a diferença? Um segurança falou baixo, achando que ninguém ia ouvir, mas eu estava perto o suficiente para sentir o veneno na frase. Você está no lugar errado, senhor. E ele respondeu com uma voz quebrada no meio, como se cada palavra tivesse que atravessar uma parede dentro dele. Eu fui chamado. Nesse segundo, eu vi o segurança fazer aquele riso que não é riso. Sabe? Aquele arzinho no nariz como quem pensa, claro que foi. Chamado por quem?
E foi aí que aconteceu a primeira coisa que me deu um nó no estômago. O homem enfiou a mão no bolso como se estivesse protegendo um tesouro e tirou um papel dobrado, amassado, com marcas de chuva e de mão suada. Um papel que parecia ter sido salvo de tempestade com o corpo. Ele estendeu, e o segurança pegou com 2 dedos, com nojo, como se papel tivesse doença. Eu estava a 2 passos, 2, e eu juro para você, eu vi o que tinha ali. Tinha o logo do programa, tinha carimbo, tinha assinatura, e não era qualquer assinatura. Era a assinatura do produtor principal. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Se um homem que dorme na rua carrega um papel com a assinatura do topo, por que ele ainda seria tratado como lixo? Porque, mesmo com prova, o mundo insiste em não acreditar. O segurança ficou sem reação por meio segundo. Aquele meio segundo em que a máscara cai e a pessoa pensa, ih, eu achei que ele ia abrir a porta. Mas aí veio a primeira surpresa de verdade. Ele não liberou. Ele olhou para o papel, olhou para o homem e soltou. Mesmo assim, você precisa se arrumar. Tem regras. Regras. Regras para quem já não tem teto. Regras para quem já perdeu tudo. Regras para quem, na prática, não tem nem onde se arrumar. E eu vi a cabeça do homem abaixar. Não como quem aceita, mas como quem já conhecia aquele roteiro. Como se o mundo tivesse acabado de lembrar ele do lugar onde empurraram ele para dentro. E eu senti o sangue subir. Eu me meti mesmo. Eu fui para frente e falei, ele tá na lista, deixa ele entrar. O segurança me olhou com aquela cara de, você não manda nada aqui. E eu, com aquele impulso burro de quem acha que vai salvar o dia, puxei meu crachá bem na frente dele. Eu tô com autorização de bastidores. Se ele foi chamado, ele entra. O segurança hesitou. E por um segundo, eu achei que tinha ganhado. Mas aí veio a segunda surpresa. E essa foi pior porque veio calma. Sabe quando alguém fala não sem levantar a voz e mesmo assim você sente que acabou de bater num paredão? Uma voz atrás de mim gelada. Não! Eu virei. Era uma mulher da produção. Tablet na mão. Olhar de aço. Do tipo que não precisa gritar porque o lugar já obedece. Ela olhou para o homem como se olhasse um item fora da prateleira. E disse, você pode entrar, mas só se aceitar uma condição. Eu pensei, ok, pelo menos vai entrar. Mas a condição era daquelas que parecem pequenas até você perceber o tamanho do veneno. Ela disse, você não pode falar de onde você veio. Eu congelei. Você entendeu o que ela fez aqui? Ela não proibiu ele de cantar. Ela proibiu ele de ser. O homem ficou parado. E eu vi o peito dele subir e descer, como se ele estivesse segurando um grito. Eu perguntei, como assim? Ela respondeu como se estivesse falando do cardápio do almoço. Sem histórias tristes. O programa é sobre talento, não sobre isso. Isso. Essa palavra me doeu. Porque isso era a vida dele. Era o frio. Era o abandono. Era o invisível. E eu quero que você se coloque nessa cena comigo. Se alguém chamasse sua vida de isso, você ia engolir? Eu vi os olhos do homem brilharem. Mas não era emoção bonita. Era raiva contida. Raiva silenciosa. Aquela que não faz barulho porque já apanhou demais na vida. Ele respirou fundo e falou baixo, firme, do tipo que atravessa a parede. Eu não ia falar para pedir pena. Eu ia falar para existir. A mulher fingiu que não ouviu. Virou o rosto como quem apaga uma pessoa com um gesto. E ele entrou. Eu entrei atrás. Só que naquele momento, olhando aquele corredor longo, limpo, cheio de gente apressada fingindo que não viu nada, eu senti uma coisa que eu não queria sentir. Alguém já tinha decidido que ele não ia chegar inteiro até o final da noite. E agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos daqui, você acha que o perigo estava na plateia? Ou nos bastidores? Eu vou te falar isso com vergonha, tá? Vergonha de verdade. Daquelas que apertam o estômago depois. Quando ele entrou nos bastidores, ninguém chamou ele pelo nome. Ninguém. Nenhum bom dia. Nenhum tá tudo bem? Ninguém ofereceu água, cadeira, nada. Era como se ele não fosse gente. Era como se fosse um objeto emprestado para criar reação. E me diz uma coisa,
Você já sentiu quando alguém é tratado como coisa e não como pessoa? Porque dá para sentir no ar. E ali, dava para cortar com faca. Eu ouvi duas pessoas da produção conversando, sem nem se preocupar se ele escutava. Esse é o caso. É aquele do abrigo? Não, é aquele da rua mesmo. Vai dar audiência. Vai dar audiência. Essa frase bateu em mim como um tapa. Porque eu tô no YouTube. Eu sei exatamente como funciona. Eu sei o quanto dói admitir. Mas transformar dor em clique é fácil. E vicia. Só que ali era diferente. Porque ele estava ali, vivo, respirando, ouvindo tudo. E fingindo que não ouvia. Porque quem vive invisível aprende cedo a fingir. Eu cheguei mais perto e falei baixo, quase sussurrando, como se fosse um segredo proibido. Qual é seu nome? Ele levantou os olhos como quem não esperava essa pergunta. Como se ninguém tivesse perguntado isso para ele há muito tempo. Damião. Damião. Eu repeti o nome de propósito, porque nome ancora a pessoa no mundo. Damião, tá com frio? Ele tentou rir, mas foi aquele riso que morre antes de nascer. Frio. Eu tenho todo dia. Essa resposta ficou ecoando na minha cabeça. E deixa eu te perguntar, como alguém responde isso sem sentir vergonha de estar confortável? Eu quis soltar uma frase bonita, uma daquelas que parecem fortes, mas não saiu. Saiu só o que era verdade. Eu tô do seu lado, tá? Se tentarem te usar, eu tô aqui. Ele segurou o microfone de treino com força, não como quem segura um objeto, mas como quem segura um último pedaço de dignidade. E falou, olhando para frente, eles podem me usar, desde que eu use de volta. Essa frase não foi resposta. Foi aviso. E eu não entendi na hora. Não entendi mesmo. Porque até ali, eu ainda estava preso naquela ideia confortável. Morador de rua canta, emociona, vence, pede abraço, final feliz. Mas deixa eu te perguntar agora, olhando para você. Histórias reais costumam ser simples assim? Não, não eram. Aquilo não era uma história. Era uma bomba. E naquele exato momento, ela já estava armada. Antes de subir ao palco de verdade, existe sempre um mini ensaio. Um teste rápido de som. É só para ajustar. Nada oficial. Nada que o público veja. E eu já te pergunto de cara. Quantas coisas importantes na vida acontecem longe das câmeras? Damião foi chamado. Ele subiu num palco menor, quase escondido, luz fraca, fria, dessas que não perdoam ninguém. Um técnico mexia nos cabos como quem faz isso no automático. E eu fiquei ali do lado, porque naquele ponto não era carinho, era instinto. Era aquela sensação estranha de que, se eu desse 2 passos para trás, iam passar por cima dele sem nem perceber. Ele começou a cantar. E eu vou te dizer uma coisa que ninguém mais ouviu. No ensaio, ele cantou ainda melhor. Melhor porque não tinha plateia julgando. Melhor porque não tinha risada escondida. Melhor porque não tinha botão para apertar. Era só ele. E a verdade, você já percebeu como algumas pessoas só conseguem ser inteiras quando ninguém tá olhando? Mas aí, no meio da música, aconteceu. O microfone estalou. Um chiado seco. Um estouro curto. E apagou. Silêncio. Damião parou no mesmo instante. Os olhos arregalaram por um segundo. Aquele segundo em que a pessoa pensa, fiz algo errado? O técnico olhou para o equipamento e falou, como se fosse nada demais. Ué, caiu. A mulher do tablet, a mesma de antes, surgiu como se já estivesse esperando. Troca e pronto. Próximo. Rápido demais. Limpo demais. Só que eu vi uma coisa. E agora me diz, você acredita mais no que te explicam? Ou no que seus olhos veem? Eu vi a mão de um assistente encostar no cabo 1 segundo antes do chiado. 1 segundo. Pode ser coincidência? Pode. Mas quando você junta isso com o clima de ele é o caso, com as risadinhas abafadas, com a regra de não fala de onde veio, começa a desenhar um padrão. E padrão não é acidente. Ali, pela primeira vez, eu senti com clareza. Tinha gente naquele lugar que não queria que ele desse certo. Eu fiquei com isso martelando na cabeça. E agora eu quero que você pare 1 segundo e pense. E responde nos comentários, porque eu vou ler mesmo.
Você já viu alguém ser sabotado só por ser diferente, por não pertencer ao lugar? Se já viu, comenta "Eu já vi" e conta rapidinho. Porque isso acontece mais do que a gente gosta de admitir. Só que quase nunca tem câmera ligada. Damião desceu do ensaio sem reclamar, sem cena, sem acusação. Só virou para mim e disse, baixo: "Eles acham que eu não percebo?" Eu perguntei, quase sem voz. "E você percebe?" Ele me olhou com uma calma que me deu medo e respondeu, "Na rua, se você não percebe, você some." E eu senti um arrepio subir pela coluna, porque aquela frase não falava só de rua, falava de sobrevivência. Quando chegou a hora de vestir o figurino, sim, figurino, a produção levou Damião para uma sala de roupas. Eu fui junto. E antes mesmo de entrar, eu já senti que alguma coisa ali ia dar errado. Você já entrou num lugar sentindo que alguém ia ser diminuído, mas sem saber como. Tinha uma arara com roupas simples, mas boas, camisa limpa, calça ajeitada, sapato decente, nada de luxo, só dignidade. Daquelas que não chamam atenção, mas fazem a pessoa se sentir gente. Damião olhou, não sorriu, não se empolgou, só observou em silêncio, até que a mulher do tablet entrou. Ela nem olhou direito, só disse, seca. "Não, isso não." O figurinista estranhou. "Ué, por quê? Vai ficar bom nele." E aí veio a frase que virou meu estômago. "O público precisa ver quem ele é." Eu fiquei confuso na hora. "Como assim?" Ela apontou direto pro casaco velho dele. Aquele mesmo. "Assim, é mais real. Real. Agora me diz, quem decide o que é real quando a dor não é sua? Porque aquilo não era real. Era caricatura. Era enquadramento. Era transformar uma pessoa num símbolo de sofrimento para vender emoção pronta." Damião ficou parado, alternando o olhar entre a roupa limpa e o casaco gasto. E eu vi algo quebrar ali dentro dele, bem devagar. E então veio a cena que quase me fez perder o controle. Ele pegou a camisa boa, dobrou com cuidado, com respeito, como quem não quer ofender o objeto, nem a si mesmo, e devolveu. Depois olhou para a mulher e disse com uma calma que doeu mais do que grito, "Se eu entrar fantasiado de miséria, eu ganho pena. Eu não quero pena." Silêncio. A mulher sorriu. Aquele sorriso treinado, vazio, perigoso. "Você quer ganhar, não quer?" E aí ele respondeu algo que você precisa ouvir com atenção. "Eu quero que me vejam." Você sentiu o peso dessa frase? Porque ali ele não estava falando de palco. Estava falando da vida inteira. O silêncio tomou conta da sala. E foi nesse silêncio que eu senti vergonha. Vergonha de segurar uma câmera. Vergonha do meu trabalho. Vergonha de lembrar quantas vezes eu já escolhi a imagem mais triste para thumbnail. Quantas vezes eu já usei lágrima como gancho. Naquele momento eu pensei de verdade. Eu não mereço falar de humanidade. E eu fiquei ali, travado. Até Damião virar para mim e soltar uma frase simples, mas certeira. "Você tá aqui. Então faz valer." Aquilo me atravessou. Foi ali que eu decidi. Essa história ia ser contada do jeito certo. Sem vender a alma, sem transformar ele em produto, sem fingir que dor é entretenimento. Eu só não fazia ideia de que escolher o jeito certo ia me colocar bem no meio de uma tempestade. Agora sim, o palco principal. Luzes fortes demais para quem vive no escuro. Música de suspense. Apresentador com aquele sorriso ensaiado, sorriso de comercial, sorriso que promete tudo, mas não garante nada. E eu te pergunto, quantas vezes você já viu alguém sorrindo antes de julgar outra pessoa? Damião entrou tremendo. Não era só nervosismo, era o corpo reagindo a um lugar que nunca foi feito para ele. E no segundo em que ele deu o primeiro passo, eu vi o estúdio se dividir, não em opiniões, mas em mundos. De um lado, gente com empatia de verdade, olhos atentos, silêncio respeitoso. Aquele silêncio que diz, "Eu tô te ouvindo." Do outro, aquele sorriso torto, aquela postura relaxada demais. Aquela expressão que praticamente grita, "Vamos ver até onde esse aí chega." Você já sentiu quando alguém torce para você falhar? Os jurados olharam. Um deles, o mais famoso,
Encostou o dedo no botão do não. Sem pressa, sem tensão, como quem já decidiu antes mesmo de ouvir. E naquele instante eu pensei, pronto, tá armado. Damião respirou fundo, e eu respirei junto, sem perceber. A primeira nota saiu. E foi exatamente como eu te falei antes. O estúdio travou. Travou de verdade. Não era só afinação. Não era técnica. Era alguém cantando como quem arranca algo de dentro do peito e joga no ar. Como quem não pede permissão para sentir. Uma jurada levou a mão à boca, surpresa demais para disfarçar. O jurado famoso endireitou a postura como se tivesse levado um tapa invisível. E então, no meio da música, aconteceu algo que não devia acontecer. A luz do palco piscou. Uma vez, duas, e apagou por meio segundo. Meio segundo é pouco, né? Mas deixa eu te perguntar, quantas coisas importantes na vida mudam em meio segundo? A luz voltou. O público murmurou. Um som estranho, desconfortável. Eu virei o rosto para os técnicos. E foi aí que eu vi. O mesmo assistente do cabo. O mesmo. Lá atrás, perto do painel. Meu sangue gelou. Mas Damião não parou. Ele continuou cantando no escuro parcial. Sem reclamar. Sem hesitar. Como se aquele breu fosse familiar. Como se aquilo fosse a rua. Como se aquilo fosse casa. Você consegue imaginar a força necessária para continuar cantando quando tentam te apagar? Quando a luz voltou por completo, ele estava no refrão. E o refrão não parecia música. Parecia confissão. Parecia alguém dizendo tudo o que nunca foi ouvido. Quando ele terminou, não teve aplauso imediato. Teve silêncio. Aquele silêncio pesado, profundo. Aquele silêncio que diz mais do que qualquer grito. E então, a plateia explodiu. Aplausos, gritos, gente em pé. E eu vi, do canto do palco, a mulher do tablet apertar os lábios, nervosa, incomodada, porque naquele momento alguma coisa tinha saído do controle. O que era para ser o caso virou um problema. Um problema grande demais para quem achava que ainda controlava a narrativa. No intervalo, os jurados conversam. Produção corre. Apresentador muda de roupa. E os participantes ficam numa área separada. Eu fui atrás de Damião. Ele estava sentado, mãos tremendo, olhando para o nada. Eu sentei do lado e falei, você foi incrível. Ele não comemorou. Ele não sorriu. Ele só disse, agora eles vêm. Eu perguntei, eles quem? E como se tivesse sido combinado, a mulher do tablet apareceu. Damião, a gente precisa conversar. Ela puxou ele para um canto. Eu fui junto. Ela falou baixo. Você emocionou. Ótimo. Mas a gente precisa ajustar algumas coisas. Ajustar. As e controlar. Ela continuou. Na próxima fase você vai cantar outra música. Uma mais alegre. Damião respondeu. Eu escolhi a minha. Ela forçou um sorriso. Aqui não funciona assim. E aí ela soltou a frase que me deu nojo. Você já ganhou o que queria. Sua chance. Agora deixa o programa seguir. Ou seja, ela queria que ele sumisse. Damião ficou em silêncio. Depois falou. Eu não pedi chance. Eu fui chamado. A mulher travou por um milésimo de segundo. E eu pensei, como assim foi chamado? Por quê? A história tinha um buraco enorme. E é aqui que eu te faço um pedido bem direto, porque o que eu vou contar daqui pra frente é o tipo de história que muita gente tenta abafar. Se inscreve no canal agora, de verdade. Porque quando você se inscreve, você não tá só ajudando o meu canal. Você tá ajudando essa história a não morrer aqui. Você tá fazendo ela atravessar paredes. E se você tá assistindo até aqui, eu já sei. Você não é do tipo que ri do invisível. Então vem. Porque depois desse intervalo, eles tentaram fazer algo que eu nunca imaginei ver ao vivo. Quando a mulher saiu, eu encostei no Damião. Por que você disse que foi chamado? Quem te chamou? Ele olhou para os lados como se o estúdio tivesse ouvidos e falou, um homem me encontrou na rua. Disse que me ouvia cantando perto do terminal. Eu perguntei, e era quem? Ele respondeu, ele disse que era meu irmão. Meu irmão. Eu senti o chão sair do lugar, porque aquilo não era mais um talento descoberto. Aquilo era família, drama, passado. Eu perguntei, você tem irmão?
Damião engoliu seco. Eu tinha. Eu tentei. Como assim tinha? Ele fechou os olhos. Eu não quero falar agora. Se eu falar agora, eu quebro. E aí, pela primeira vez, eu vi lágrimas. Mas ele segurou. Segurou como quem aprendeu que chorar chama predador. Ele respirou e falou: eu vou cantar. E no final, eu conto. Eu podia ter insistido, mas eu respeitei. Só que eu não sabia que a produção já tinha ouvido metade dessa conversa. E que eles iam usar isso, do pior jeito possível. Na fase seguinte, Damião entrou de novo. Dessa vez, o apresentador já estava diferente. Aquele sorriso estava mais afiado, como se alguém tivesse dado instruções. Ele apresentou Damião como um homem que vem de uma realidade difícil. E eu pensei, pronto, começou. Damião cantou outra música. A dele, não a que mandaram. Ele escolheu uma que parecia oração e grito ao mesmo tempo. Quando ele terminou, aplausos de pé. Mas aí o jurado famoso, aquele do botão do não, pegou o microfone e soltou: Damião, você dorme onde? Eu senti meu estômago virar. A plateia ficou em silêncio. A câmera fechou no rosto dele. Isso não era curiosidade. Era isca. Damião ficou parado, olhando para o jurado, e respondeu devagar: eu durmo onde dá. O jurado insistiu: mas na rua mesmo? Você tá sozinho? Damião respirou fundo e falou: eu tô sozinho faz muito tempo. E aí ele virou para o apresentador e disse: eu vim aqui para cantar. Se o senhor quer minha miséria, o senhor pode achar na rua. Aqui não. O estúdio explodiu em murmúrio. Metade aplaudiu. Metade ficou chocada como se um morador de rua não tivesse o direito de responder. E eu te pergunto, e comenta aqui, porque isso diz muito sobre a gente. Você acha que é justo perguntar esse tipo de coisa num palco? Ou isso é exploração? Comenta justo ou exploração. E por quê? Eu quero ver como você enxerga isso. O jurado tentou se defender com um sorriso. É que o público se inspira. Damião respondeu: então se inspire na minha voz, não no meu chão. Silêncio. E naquele segundo, eu vi a mulher do tablet andando rápido, falando no rádio. Ela estava furiosa, e eu sabia. Ia ter troco. Depois das gravações, os participantes são levados para uma área de espera, onde a produção organiza caronas, hotel, essas coisas. Eu vi Damião sentado num banco sozinho, enquanto outros recebiam instruções, lanches, água. Eu fui até um produtor e perguntei: e o Damião? Vai para onde? Ele respondeu sem me olhar: ele se vira. Eu senti uma raiva subir. Como assim se vira? Vocês trouxeram ele? O produtor deu de ombros. Ele é adulto. E foi aí que eu percebi a maldade. Eles queriam que ele fosse embora sozinho, no escuro, sem apoio, para enfraquecer, para ele faltar na próxima etapa, para ele desistir. Eu fui até Damião. Você tem como voltar? Ele deu um sorriso triste. Eu volto andando. Eu olhei para o estacionamento. Era longe. Era tarde. E a cidade não perdoa quem anda devagar. Eu fiz o que eu podia. Eu falei: vem comigo, eu te levo. Ele hesitou. Orgulho ferido. Eu disse: você não está me pedindo nada. Eu estou oferecendo. Ele aceitou. No carro, ele ficou quieto por minutos. Até que falou: você não sabe o que é ser invisível. As pessoas não te odeiam. Elas só passam por você. Eu engoli seco. Eu tô vendo você. Ele olhou pela janela e sussurrou: então me promete que vai contar certo. Eu prometi. E eu não sabia que essa promessa ia custar caro. No dia da semifinal, eu acordei com uma mensagem no meu celular. Número desconhecido. Para de se meter. Você não sabe com quem tá mexendo. Eu li uma vez, 2, 3. Eu senti aquele frio na espinha que não é medo de filme. É medo real. Eu fui pro estúdio mesmo assim. E adivinha? Damião não tava. Eu procurei. Perguntei. Ninguém sabia. A mulher do tablet disse: ele não confirmou presença. Vida que segue. Eu senti que aquilo era mentira. Eu saí, liguei para um contato que eu tinha conseguido. Um cara do som. Gente boa. Ele atendeu cochichando. Eu não devia falar, mas eu vi um carro parar perto do portão de serviço ontem. Levaram ele. Levaram.
Eu engasguei. Quem levou? Não sei, mas não era transporte do programa. Meu coração disparou. Eu corri para o estacionamento. Eu pensei em chamar polícia? Eu pensei, mas sem prova, sem nome, sem nada. Eu virei um louco. E aí, quando eu já estava quase perdendo a cabeça, eu vi Damião entrando pelo portão lateral, rosto pálido, olhar baixo, mãos apertadas. Eu corri até ele. Damião, o que aconteceu? Ele me olhou e falou baixo. Eles me ofereceram dinheiro. Dinheiro. Eu falei, pra quê? Ele respondeu, pra eu desistir. Eu fiquei sem voz. Ele continuou. Um homem me levou para um lugar, me deu comida, me deu banho, me deu roupa e disse que eu podia ficar com tudo se eu sumisse. Aí ele olhou no meu olho e soltou a frase que eu nunca vou esquecer. Eu já sumi a vida inteira. Eu não vou sumir agora. E eu quero que você comente aqui, porque isso é pesado demais para passar batido. Se alguém te oferecesse dinheiro para você desistir de um sonho, você aceitaria? Comenta eu aceitaria ou eu não aceitaria e me diz por quê. Sem julgamento. Eu só quero entender você. Porque o que Damião fez depois foi uma das coisas mais corajosas que eu já vi. Na semifinal, o estúdio estava lotado. A notícia tinha vazado. O morador de rua que calou os jurados. Todo mundo queria ver. A produção estava sorrindo agora, porque a audiência é isso. Quando dá certo, eles fingem que sempre apoiaram. Damião entrou, e eu percebi um detalhe novo. Ele estava com uma pulseira no pulso. Uma pulseira simples, de tecido. Eu perguntei com o olhar, ele não respondeu. Ele cantou, mas dessa vez não foi só voz, foi memória. No meio da música, uma câmera lateral captou, por um segundo, a mulher do tablet falando com alguém no rádio e apontando para o palco. E nesse mesmo segundo, a luz de cima desceu mais forte do que devia, quase ofuscando. Damião fechou os olhos, mas continuou. E foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. A plateia começou a cantar junto. Uma pessoa, 2, 10. De repente, um coro. O estúdio virou igreja, virou protesto, virou abraço coletivo e eu vi jurados engolindo a soberba. Quando terminou, ninguém conseguia falar. O apresentador tentou, a voz falhou. E aí, Damião pegou o microfone e disse: "Eu vou falar uma coisa, mesmo que me cortem." A produção congelou. Ele continuou: "Eu não tô aqui para inspirar ninguém com tristeza. Eu tô aqui porque alguém que eu perdi me trouxe até aqui." A mulher do tablet fez sinal para o corte. "Corta, corta." Mas era ao vivo. Damião olhou para a câmera como se olhasse direto para você e disse: "E eu vou dizer o nome dele no final." No final, ele segurou o segredo. E eu senti. O final ia explodir. Depois da semifinal, eu fui atrás da assinatura no papel do convite. Eu precisava saber. Eu não tinha acesso oficial, mas eu tinha cara de pau e um crachá. Entrei numa sala de produção quando ninguém estava olhando. Achei uma pasta com cópias de convites. E vi o nome. A assinatura que eu tinha visto no papel amassado não era do produtor principal. Era falsificada. Eu senti meu corpo gelar. Alguém tinha forjado um convite para trazer Damião. Mas por quê? E aí eu vi outra folha, presa com clipe. Um e-mail impresso com assunto. Aposta de audiência. Caso Damião. Eu li rápido. Não vou repetir palavras exatas, mas o sentido era claro. Trazer o morador de rua era estratégia. E havia uma pessoa por trás disso, que não era a mulher do tablet. Era alguém acima, alguém com poder. E no final do e-mail, tinha um nome de remetente que eu não esperava ver. Um sobrenome que eu já tinha ouvido Damião mencionar no carro sem perceber. Era o sobrenome do irmão. Meu coração disparou. A história não era só sobre um homem invisível. Era sobre alguém puxando fios por trás, com ligação direta com ele. E eu entendi que a revelação final não ia ser só emocionante. Ia ser devastadora. Chegou a final. O palco estava mais brilhante do que nunca. E, ao mesmo tempo, eu sentia que tinha algo escuro ali, escondido. Damião entrou como quem entra num tribunal. Cantou. Foi a melhor apresentação da noite, disparado. Até quem não queria, teve que reconhecer. O resultado saiu.
Ele venceu. Confete, gritos, música alta. O apresentador correndo, segurando o envelope, falando o nome dele como se fosse amigo de infância. E então veio o prêmio. Um cheque grande, simbólico, e uma mala com o valor representado, tudo para a câmera. Damião segurou a mala, e a plateia já estava pronta para o final padrão. Obrigado, Deus, obrigado, programa, minha vida mudou. Só que Damião fez uma coisa que arrancou o ar do estúdio. Ele colocou a mala no chão, devagar, como se ela pesasse mais que dinheiro, e disse: "Eu não vou pegar." O público riu nervoso. Achando que era brincadeira, ele repetiu: "Eu não vou pegar." O apresentador travou. "Como assim, Damião? É seu!" Damião olhou em volta, apontou para o estúdio inteiro e falou: "Vocês me viram agora, mas vocês me ignoraram ontem." Silêncio. E aqui eu quero que você comente uma coisa, porque isso é o centro de tudo. Se você estivesse ali, você aplaudiria essa atitude ou acharia ingratidão? Comenta: "Eu aplaudiria." Ou: "Eu acharia ingratidão." E me diz o motivo. Eu quero ler sua visão, porque isso divide pessoas. Damião respirou e continuou: "Dinheiro ajuda, mas dinheiro não cura abandono." E aí, ele fez o pedido: "Eu só quero um abraço sincero." Um abraço. O estúdio inteiro congelou. Mas a história ainda não acabou, porque o abraço que ele pediu não era para qualquer pessoa. E a pessoa que levantou, eu juro, ninguém estava preparado. Quando Damião pediu um abraço, eu vi jurados se mexendo, como se fossem levantar por educação. Eu vi gente na plateia com a mão no peito, pronta para fazer cena. Só que Damião levantou o dedo, como quem pede silêncio, e disse: "Não, não é de vocês." A câmera fechou no rosto dele. Ele apontou para a lateral do palco, para o mesmo corredor onde eu vi ele ser barrado no primeiro dia, e falou: "É dele." O estúdio virou a cabeça. E então, um homem apareceu. Terno caro, postura rígida, olhar que já tinha visto muito mundo sem se deixar tocar por ele. E eu reconheci na hora. Era o cara do nome no e-mail, o cara do sobrenome, o cara que tinha levado Damião no dia anterior e oferecido dinheiro para ele desistir. O irmão. Só que não era irmão de sangue no sentido comum. Damião pegou o microfone e disse com a voz tremendo: "Eu cresci num abrigo. Eu não sei meu pai. Eu não sei minha mãe. Só que eu sempre tive uma história que eu inventei para não enlouquecer." A plateia em silêncio total. Ele continuou: "Eu inventei que eu tinha um irmão, alguém que um dia ia me achar, alguém que ia dizer: 'Eu te vi.'" O homem de terno engoliu seco. Damião olhou para ele: "E aí você apareceu. Não para me abraçar, para me usar." O estúdio explodiu em murmúrio. O homem tentou falar, o apresentador tentou interromper. Mas era tarde. Damião levantou a pulseira do pulso e mostrou para a câmera: "Isso aqui foi ele que me deu ontem. Depois do banho, depois da comida, depois de me colocar numa cadeira e dizer: 'Você pode ter uma vida se você desaparecer.'" A câmera tremeu, porque isso era grande demais. Damião respirou fundo. E eu descobri por quê. Ele apontou para o telão. "Porque ele é o dono da empresa que patrocina esse programa." Bum! O estúdio virou um incêndio silencioso. Não de fogo, de choque. De verdade. O apresentador ficou branco. E Damião soltou a última peça. E ele também. Foi a criança que foi adotada no mesmo dia que eu fui deixado no abrigo. Eu senti minhas pernas falharem. Damião continuou com a voz quebrando: "Ele ganhou nome. Eu ganhei número. Ele ganhou quarto. Eu ganhei corredor. Ele ganhou família. Eu ganhei rua." O homem de terno começou a chorar. Não aquele choro de cinema. Um choro feio, contido, como quem não sabe chorar. Damião olhou no olho dele e disse: "Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu prêmio. Eu não quero seu patrocínio." E então, ele falou a frase que fechou a história como uma chave girando: "Eu só quero que você pare de me comprar e comece a me reconhecer." Silêncio. O homem deu um passo, outro, e aí, no meio daquele palco cheio de câmeras e vaidade, ele abriu os braços. Damião hesitou. E eu vi o mundo inteiro caber naquele segundo. Ele foi.
e eles se abraçaram. Não foi abraço de comercial. Foi abraço de culpa, de falta, de tempo perdido. E naquele abraço, eu entendi por que Damião devolveu o prêmio. Porque o prêmio era uma tentativa de apagar a vergonha com dinheiro. E ele queria algo que dinheiro não compra, ser visto como humano. Agora, eu vou te pedir com toda a força, porque se você chegou até aqui, essa história te pegou de algum jeito. Se inscreve no canal agora, porque eu vou continuar trazendo histórias que fazem a gente enxergar gente. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que ninguém nasce invisível. Deixa o like para esse conteúdo alcançar mais pessoas e não morrer no silêncio. Comenta aqui embaixo, qual foi o momento que mais te chocou nessa história? E mais importante, o que você faria se encontrasse um Damião na vida real? E se você quiser que eu faça mais histórias nessa pegada, emocionantes, com viradas, com verdade humana, comenta também, quero mais. E eu fecho com um pedido simples, mas direto. Da próxima vez que você ver alguém sendo ignorado, não seja parte do silêncio. Eu sou o seu narrador do canal e a gente se vê no próximo vídeo.